Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Mateus capítulo 5, versículo 29, e diz o seguinte: Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Antes que alguém queira dizer que eu estou incentivando as pessoas a cortarem partes do corpo, não estou, tá? Tinha um professor meu do seminário que ele falava que se as pessoas levassem esse versículo literalmente a sério, a gente ia ver um monte de gente aí tudo cego, maneta, né? E é curioso pensar que logo antes desse versículo, o que Jesus está falando é muito importante para a gente entender, né, essa instrução que parece tão drástica, né? Jesus, logo em seguida de falar sobre como o pecado começa na mente, logo em seguida dele falar sobre como o pecado da traição não acontece só quando você tem realmente uma relação com alguém que não devia, mas ela já começa no olhar, já começa na mente. Logo em seguida ele fala isso. Tanto que no versículo anterior ele fala, né? Eu lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. E a gente estava falando recentemente sobre isso, sobre como o pecado do adultério, ele não é só o ato de ter relações, mas ele já começa no olhar, ele já começa no pensamento. E aí logo em seguida, logo depois disso, Jesus fala, né, que se o seu olho te faz pecar, é melhor ficar sem o seu olho do que ir com o seu olho, né, e com ter dos dois olhos e jogar a sua vida inteira fora, se afastando do Senhor e indo para o inferno. Então é importante olhar essas duas informações juntas. É importante porque senão quando a gente pega um versículo só e ignora tudo que veio antes e tudo que veio depois, a gente faz como aqueles falsos testemunhos de tribunal que às vezes a gente vê nos filmes e te dá muita raiva, né? Quando o cara chega e fala, você não disse tal coisa? Ele, sim, mas se você olhar a frase inteira do que eu disse, ele, não, responda só sim ou não. Você disse isso. Ele, não, mas se você olhar o que eu disse antes e depois, né? Então é importante o contexto. Se você tira as coisas de contexto, às vezes você consegue pegar algo e transformar em algo completamente contrário. Então é importante o contexto. E o contexto aqui que Jesus está nos falando é sobre autocontrole, sobre domínio próprio, sobre ter uma mente pura e ter uma mente santa. Eu já falei sobre esse versículo e constantemente eu volto aí, que quando a gente vê Jesus falando que o pecado, por exemplo, né, da traição ali começa no olhar, começa no pensamento, então seria melhor não ter os olhos do que cometer esse pecado. Ele, de novo, está nos falando sobre cortar o mal pela raiz. E antes que você ache que você realmente precise cortar alguma coisa em você não precisa. O que eu venho a questionar hoje, eu quero que você se questione hoje, é o que é que está levando você para esse pecado? Qual é o seu gatilho? Pessoal que trata de vícios, né, muitas vezes eles usam esse termo, o gatilho. Ele percebe que quando ele está numa certa situação, ele bebe. Né? Ou ele percebe que quando ele está se sentindo de tal jeito, ou ele está em tal lugar, com tal pessoa, em tal situação, ele quer usar drogas. Então, da mesma maneira que um viciado toma cuidado, ele olha e fala assim, toda vez que eu estou no bar, eu sinto vontade de beber. E eu não quero isso para a minha vida. Ora, pois, qual é uma boa solução então para esse problema? Eu não vou para o bar. Você vê, ele não precisa cortar a mão dele fora, ele não precisa, né, tirar os dedos, ele vai evitar o lugar que dá esse gatilho nele. E ele começa a perceber, a pessoa que está tratando de vícios, né, começa a perceber que sempre que eu estou nessa situação, isso acontece comigo. Então talvez seja melhor eu não me colocar mais nessa situação. Sempre que eu converso sobre tal coisa com essa pessoa, eu perco a paciência e a gente sai brigando.
Então talvez seja melhor eu evitar esse tipo de conversa com essa pessoa. Talvez eu até consiga conversar em paz com todo mundo, mas com aquela pessoa eu não consigo conversar sobre isso. Então, se aquilo te faz pecar, se aquilo faz você perder o controle, se aquilo faz com que você se desvie do caminho do Senhor, descubra o que é aquilo. Entende o que Jesus está falando aqui quando ele diz, se tua mão te faz pecar? O que é a sua mão nessa situação aqui? O que é que está te fazendo pecar? É alguma coisa que você assiste? É um relacionamento tóxico que você tem, que quando você está com aquela pessoa, você se torna um ser humano pior porque você se deixa levar pela situação? Eu entendo o nosso desejo de querer fingir que é forte para os outros. Todo mundo quer falar, eu não tenho fraquezas, eu não sou assim tão influenciável, mas se nós não fôssemos tão influenciáveis, não existiria propaganda. Nós somos influenciáveis, nós somos suscetíveis a influências, a coisas inconscientes que nos fazem ter vontade de alguma coisa. E para perceber isso é simples, nem precisa ser viciado em nada. É só você estar sem dinheiro e você ir para um lugar cheio de propaganda e você começa a olhar aquelas coisas e você começa a ficar com vontade de comprar, mesmo sabendo que você não pode. E aí às vezes você olha e fala assim, poxa, quem dera eu tivesse dinheiro, queria eu ter dinheiro. Outro mais descontrolado puxa o cartão e fala, não importa que eu não tenho dinheiro, eu vou comprar mesmo assim. Aí temos um problema, entende? Uma coisa é você olhar, e eu estou falando de dinheiro agora para que vocês entendam que, apesar de Jesus dar um exemplo do olho e da mão, que ele está falando, né, sobre traição, sobre um ato sexual ilícito, então parece que tem muito a ver com o que ele está falando, mas a gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida, e a pessoa que se descontrola nas compras, a pessoa que se descontrola no seu vício, não importa qual ele seja, talvez seu vício seja proibido pela lei, talvez seu vício esteja nos outdoors e você não consegue parar de gastar dinheiro. Então, não importa qual é o seu vício, não importa o que é que está te afastando de Deus. É melhor se você se afastar disso. Então, se ter um cartão de crédito te faz ser um cristão pior, se ter um cartão de crédito te facilita com que você perca o controle, então, talvez esteja na hora de mudar. Se ter certos relacionamentos com alguma pessoa específica te faz mal, sempre que você está ali, você parece que faz coisas que você não queria fazer, talvez seja melhor se afastar dessa pessoa. Ah, mas eu consigo ser forte, eu vou dizer não para ela. Mas no fundo você vai ficar assim, mas aí eu vou falar não, ela vai ficar chateada, então eu vou falar sim, só para não ser desagradável, entende? E às vezes a única maneira de fazer é cortar logo a relação. Tem relacionamentos que fazem mal pra gente. E entenda uma coisa, você não precisa ser amigo de todas as pessoas do mundo. Por quê? Porque tem algumas amizades que você às vezes fala, poxa, talvez eu não deveria estar andando com essa pessoa. E não é o fato dessa pessoa ser maligna por sua natureza, não. É só que quando você está com ela, às vezes você se decepciona. Você olha e fala, poxa, eu não fui minha melhor versão. Eu sou melhor do que isso e eu perco o controle quando eu saio com essa pessoa, quando eu bebo com essa pessoa, quando eu faço isso, quando eu como isso, quando eu pratico tal esporte, eu me descontrolo e fico nervoso e grito. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação em que você perde o controle, mas Deus sabe, Deus te conhece. Então quando Jesus nos fala que o pecado ele já começa no olhar, ele já começa na mente, a gente percebe que tem certas coisas na nossa vida que é melhor a gente viver sem. E talvez você não precise arrancar nada do seu corpo. Tomara, eu não quero ninguém fazendo isso. Se você ver esse vídeo e falar assim, vou arrancar não sei o que do meu corpo, você está errado. Não foi isso que eu mandei fazer. Eu não mandei fazer nada.
O que eu estou dizendo é para você refletir, é você ser honesto consigo mesmo e com Deus, porque Ele já sabe tudo que você tem. E você pensar assim, o que é que eu preciso mudar? O que é que está me impedindo de seguir em frente? O que é que está me impedindo de melhorar? Eu sinto que eu estou caminhando com Deus, mas sempre que eu faço isso, desanda. Eu sinto que eu estou fazendo um progresso, mas sempre que eu me vejo nessa situação, eu regrido, diminuo, eu reseto, volto. E eu sinto que isso está me fazendo uma pessoa pior. Eu acho muito curioso porque tem muitos jovens que eles são muito focados assim no que pode e não pode, né? Para eles tem que ter uma cartilha de tudo que pode e não pode. E aí, se você disser que algo não pode, eles querem saber por que que não pode, porque na cabeça deles não faz, nada a ver, não faz sentido. Por que que não pode? Me diz por que não pode, sabe? Aí se você achar um versículo ajudando a falar, olha, isso aqui não pode, Deus está falando que não pode. Eles, mas... né? Então, muitas vezes quando a gente vai discutir essas coisas, é besta, né? Porque a pessoa, ela já está tão com vontade de fazer alguma coisa errada, que ela só quer desencargo de consciência, ela só quer falar assim, eu só quero que você me diga que eu posso fazer, eu só não quero me sentir culpado. E aí, se você falar assim, beleza, vai em frente, faz o que você quiser, aí depois se arrepende. E é complicado porque às vezes a gente toma as decisões na nossa vida assim, a gente quer fazer o que quiser. Aí depois a gente olha e fala, nossa, o que foi que eu fiz? Então é importante você olhar e falar assim, será que isso vai me fazer uma pessoa melhor? E é por isso que eu mencionei muitas dúvidas que às vezes os jovens têm. Pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. A Bíblia fala especificamente que tal coisa é proibido. E aí o que eu penso às vezes é, o mundo inteiro faz isso e você está morrendo de vontade de fazer, né? Me diga uma coisa, se você fizer isso que você está querendo, você vai se tornar um cristão melhor? Fazer isso vai te aproximar de Deus? Ou talvez tenha uma chance de te atrapalhar? Ou talvez tenha alguma chance de te dar uma má reputação, de dar um mau testemunho? Mas tem algum versículo que diz que eu não posso fazer isso? Me responda isso. Fazer isso que você quer vai deixar Deus feliz com você? Vai dar bom testemunho? Vai louvar ao nome do Senhor? Ou você está fazendo só porque o mundo faz? Você está fazendo só porque os outros dizem que você tem que fazer? Você está fazendo só porque a novela diz que é normal? Você está fazendo porque te deu vontade? Cuidado. Cuidado com as escolhas que você tem feito na sua vida. Porque às vezes a gente decide que vai fazer pela emoção, pelo sentimento. Mas, como eu falei agora há pouco, né? A gente é muito mais manipulável do que a gente imagina. Por isso que eu tento ser o mais honesto possível nesses vídeos aqui, porque alguém querer me acusar de sei lá, fazer uma lavagem cerebral, manipulação, eu estou sendo muito honesto no que eu falo e muito direto. Eu acho que as coisas que eu digo são simples, eu acho que dá para todo mundo entender. Tem gente que fala assim, eu quero fazer tal coisa, a Bíblia diz que não pode. Isso vai te fazer um cristão melhor? Isso vai te aproximar de Deus? Não faz diferença. Mas isso pode te atrapalhar de alguma maneira? Isso pode difamar? Isso pode te dar mau testemunho, né? Pode, né? Mas quem se importa com o que os outros pensam? Eu sei que a gente vive num mundo onde todo mundo fica julgando todo mundo o tempo todo, cancelando, né? Mas a gente, como servo de Deus, ainda tem que se preocupar um pouquinho, pelo menos, com o testemunho que a gente está dando. Talvez vão distorcer as coisas que você fala e entender errado, mesmo quando você estiver sendo honesto e sincero. Mas você, pelo menos, tem que se esforçar para dar um bom testemunho, né?
Então, voltando para o que Jesus falou aqui, né, sobre arrancar o olho fora, a mão fora. Se tiver algo na sua vida que está te afastando de Deus, então descobre o que é. E tira isso, corta isso fora. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você descobriu que é diabético. Entendeu? Você descobriu que você é diabético e que se você tomar coisas com açúcar, né, colocar açúcar, você vai morrer em 1 ano. Mas, se você não tomar açúcar, você vai viver bastante saudável, né? Porque quem precisa de açúcar refinado? É uma coisa que a gente não precisa, né? A gente inventa essas coisas que faz mal pra gente. Imagina, se você descobriu isso, que se você cortar essa uma coisa da sua vida, você vai ter uma vida melhor, mais saudável, longa e mais feliz. Mas aí você fala assim, mas açúcar é tão bom, né? Eu não consigo cortar o açúcar. Então vai morrer. Entende? Então tem coisas na sua vida que podem ser como um açúcar para o diabético. E eu falo isso com toda a seriedade do mundo. Meu pai, já falecido, era diabético. Eu sei o que isso pode fazer com alguém. E tem coisa na nossa vida que está sendo como açúcar para diabético. Mas a gente continua tomando, porque é gostoso. Mas isso pode te matar. Isso pode te afastar de Deus. Uma velocidade muito grande. E aí você olha todas as comidas que existem, todas as bebidas que existem nesse mundo, e você olha e fala assim, olha quanta coisa gostosa, quanta coisa boa tem. Será que vai ser o fim do mundo se eu só tirar o açúcar? Não, não vai. E talvez o seu açúcar, a sua coisinha, para mim, não faz diferença. Porque eu posso consumir açúcar, entende? Então isso é uma coisa pessoal. Talvez, por isso que Jesus dá exemplo da mão, do olho e tal, porque a sua fraqueza é a sua e eu tenho a minha. Você tem algumas coisas na sua vida que você pode olhar e falar assim, eu não posso fazer isso. Tem gente que eu conheço que não gosta de jogo, porque diz que toda vez que ele senta para jogar baralho, dominó, seja lá o que for, fica estressadíssimo, perde o controle e aí ele prefere não jogar. E aí ele fica em paz. Ele fala, não, eu tô tranquilo. Podem jogar, eu vou ficar aqui assistindo e me divertindo. Aí você vai falar, nossa, que coisa triste, ele não pode jogar. Não é questão de não pode, é que ele descobriu que aquilo fazia mal para ele. E ele tomou a decisão adulta e madura de se afastar de algo que fazia mal para ele. É tão estranho, é uma definição tão alienígena assim. Eu sei que a gente vive num mundo que o pessoal está falando como que você quiser. Aí depois você vai lá e faz a cirurgia e tira toda essa gordura. Faz o que você quiser. Siga os seus desejos. Mas a Bíblia nos mostra que existe mais sabedoria em pessoas assim, que simplesmente chega e fala assim, disso aqui eu não vou participar porque faz mal para mim. Mas para vocês não faz, fica à vontade. Eu tô aqui me divertindo também, que nem todo mundo. Tem coisa na nossa vida que a gente não precisa. Nem tudo é para todo mundo. Entende? Quando você abre lá o Netflix, tem um filme que você assiste e fala, nossa, misericórdia, filme da Dan Sandler, eu não quero ver isso. Tem gente que se diverte, tem gente que adora. E eu acho ele péssimo. Até tem um filme ou outro dele que se salva. Mas você entende? Nem tudo é para todo mundo. Você liga o Netflix e assiste lá os documentários, tem um outro que acha que é chato para burro. O outro lá assiste os animes, você acha que é chato. Nem tudo é para todo mundo. Por que que todas as coisas do mundo, todos os químicos, todas as bebidas, todas essas coisas têm que ser para você? Talvez para você faz mal e é melhor ficar longe.
Talvez certas atitudes, certas ações, certas coisas, para você faz mal, é melhor ficar longe. E você toma essa decisão não porque alguém te disse que é proibido, mas porque você, como um cristão maduro, olhou e falou assim: isso me faz mal, vou ficar longe disso. É isso que tem muita gente que não entende. Acha que o crente é proibido de fazer isso, de fazer aquilo, que o pastor fala, não pode fazer isso, é proibido fazer aquilo. Quando na realidade, aqueles que conhecem a Deus são muito mais livres, porque aquele que está distante do Senhor, ele está preso às vontades dele. Ele tem uma vontade e ele não consegue dizer não. E o servo de Deus, às vezes, ele pode ter uma vontade, mas ele olha e fala: isso vai me matar. Então eu não vou fazer isso. Eu estou morrendo de vontade de dirigir meu carro vendado para pegar mais adrenalina. Eu não vou fazer isso. Mas emoção, você é covarde, vai lá. Não, eu não vou fazer isso. Tem coisa que é melhor não fazer. Pela sua segurança, pela sua paz interior, pelo seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Tem coisa que é melhor não fazer. Queridos, tenham um bom dia, fiquem com Deus e fiquem na paz.